Mas Arthur, o que é que você tinha a dizer? Que você, mesmo que foi o cara que teve a ideia de dizer, não, vamos puxar esse vídeo, vamos falar aqui porque o negócio tá sério, aconteceu lá no meu quarto. Tá acontecendo umas coisas estranhas depois que saiu lá do quarto do David, né? Que acho agora que tá tudo tranquilo. Tu mesmo pediu pra gente fazer e continuar a série porque a gente ia parar com a série porque achava que tava tudo safe, que tava tranquilo, tinha resolvido tudo, mas parece que não foi resolvido como a gente pensou que teria sido resolvido, né, Bahia? Então, a gente vamos atrás aí de continuar. Parece que só tirou um problema de um canto e colocou pra outro. A gente não finalizou o problema, a gente só mudou o problema de lugar. Eu pensei que ele tinha ficado preso, né? Lá. Tava de boa, né? Aí depois a gente botou o Sal lá no quarto dele e tal. Eu pensava que tava preso. Aí passou uns dias. Aí começou a porta do meu banheiro. Sempre ela fica meio aberta assim. Mas tipo, como não venta que a janelinha do lado fica fechada, aí ela não é pra tá batendo, entendeu? Aí ela começou a ficar batendo. Tá. Aí eu Sozinho. Mas por outro lado, o Arthur falou que tudo que estava acontecendo no quarto dele começou a acontecer no quarto dele. Então o que a gente acha é que a gente tinha selado o espírito dele no quarto com o Sal lá, mas só que depois que tiraram, ele saiu e foi pro quarto do Arthur, que é exatamente o quarto do irmão dele, onde ele tirou a vida do irmão dele. E tanto que Arthur escutou até, o som foi de uma gargalhada e de um grito, né? Foi. Era como... E a gente deduziu que seria como se fosse o som do que aconteceu naquela época. Que seria tipo, o Lucas tirando a vida do irmão e o irmão gritando e o Lucas rindo da cara dele. Como se tivesse sido acontecendo na hora, né? Como se o som fosse do acontecido de um Tô tempo entendendo. atrás. Então, a gente ficou de ir lá no quarto pra olhar o quarto e ver como é que tá, se tá acontecendo essas coisas mesmo. E Arthur explicar, indo lá, dizendo de fato que realmente Mostrar tá nos acontecendo detalhes, lá. né? Mostrar, tipo, o que é que tá batendo, o que é que de onde sai o som, onde ele tá vendo e tal. E vamos lá agora. Abre a porta aí, peraí. E esse é o quarto vizinho, né? vizinho. É, do Anderson aqui, do Anderson. Tá aqui, ó. Aqui que tá o negócio. Vai. Boy, que negócio. Boy. Dá o cheiro estranho. Fala galera do canal, Breno Moura aqui. Como vocês sabem da história que aconteceu aqui da série que vem acontecendo aqui na casa, sobre o espírito do menino Lucas que vem assombrando, começou assombrando o quarto do câmera. Depois foi pro quarto do Arthur. Se vocês não acompanharam e viram a história, eu vou dar uma resumida pra vocês, mas olha só o que aconteceu quando a gente foi pro primeiro quarto, que a gente foi tentar se comunicar com o espírito dele e tentar expulsar ou selar ele dentro do quarto. Coloca aí, editor, mais ou menos um pouquinho do que aconteceu lá. Lucas, você está aqui? Será, boy? Não acredito não, boy. Vai. Lucas, você está bravo? Será que ele tá bravo, boy? Será? Não acredito não, boy. Não. Bota mais. Aí, depois que a gente selou o quarto com sal, teve um probleminha que foi que alguém tirou o sal da porta. Não sei se foi minha mãe ou se foi alguém que tava limpando a casa, tirou o sal da porta achando que era sujeira e fez com que o menino Lucas se libertasse. Quando ele se libertou, a gente achou que tava tudo bem, tava tudo numa boa, que não ia estar acontecendo nada demais, só que depois que ele saiu de lá, o câmera, ele achou que o quarto dele tava bem, normal, como se tivesse tudo bem, só que Arthur começou a perceber que as mesmas coisas que estavam acontecendo no quarto do câmera começou a acontecer no quarto dele. Então foi aí que a gente percebeu que ele não simplesmente sumiu do quarto do David, ele só mudou de lugar. Ele foi pro quarto do Arthur e aí começou a ter grito, a ter riso, a bater nas coisas e piscar a luz. E a gente também entrou lá e falou com ele, tentou expulsar e selar ele lá no quarto. Então eu vou deixar um trecho para vocês que não acompanharam para verem o que aconteceu nesse quarto do Arthur, que foi o último vídeo que nós postamos sobre a série, sobre o que vem acontecendo aqui na casa. Então dá uma olhadinha aí, editor, solta aí as imagens. Eita, joga pro todo gangue, vai. Você vai embora agora. Você vai embora. Você não vai ficar aqui nesse quarto. Olha. 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 É o sal, tem que ser o sal. Tem que ser o sal na porta, Passa logo. Vai logo. Fecha. Fecha, joga o sal. Senão ele vai abrir a porta. Joga mais. Bota mais. Aí, como vocês viram, a gente não conseguiu, de fato, expulsar ele do quarto. A gente tentou
usou água benta, fez de tudo, mas infelizmente não conseguimos expulsar o espírito do quarto. Tá selado, tá lá, tá selado lá. Só que, pensando bem, eu acho que eu tive uma ideia para que eu acho que dessa vez vai funcionar de verdade. Funcionar para expulsar o espírito do Lucas lá do quarto. E já que a gente tentou água benta, tentou selar lá, a gente tentou se comunicar com ele, nada deu certo. Eu acho que é bom a gente ir um pouco atrás na história, tentar ter alguma ideia de como fazer ele sair. Eu acho que eu tive essa ideia. Porque eu acho que não é brigando com ele, querendo afrontar, que a gente vai conseguir ganhar. Talvez a gente possa tentar de outro jeito. Então nada melhor do que a gente recapitular um pouco da história. O que foi que aconteceu, qual foi a história do menino Lucas, para que a gente consiga ver o que foi que fez ele chegar a isso, para que a gente consiga reverter a situação e fazer com que ele realmente não seja expulso, mas que ele queira sair e encontrar paz e parar de tentar uma comunicação com a gente, para tentar deixar o espírito dele em paz, para que ele volte, para que ele vá para o canto que ele tem que ir e saia realmente da casa. A gente, como contou a história, David, do espírito do menino Lucas, tu já tem alguma ideia? Tem, Arthur, alguma ideia de como fazer assim para que a gente consiga realmente tirar ele do quarto, fazer com que, como eu contei aqui no vídeo, que ele encontre a paz, não queira ficar mais tipo perturbando, brigando. É porque a gente tentou expulsar, selar e não deu certo. A única coisa que a gente viu ali que realmente deu certo foi a comunicação. Então isso que tu falou, de tentar entender, conversar mais com ele, eu acho que é uma boa ideia. O que tu acha? Daquela vez a gente falou com ele, mas ele tava bravo, porque a gente perguntou se ele tava bravo, ele tava bravo, porque tava batendo nas costas, gritando, né? Aí eu não sei. Mas se a gente recapitular a história, será que a gente consegue achar algo pra ajudar? Hein, Vinícius, o que tu acha? Dá pra gente reverter a situação? Rapaz, não sei não, tem que ver aí, porque da última vez ele tava brabo. Eu vi no vídeo, não tava no dia, mas... Será que a gente consegue ter um diálogo com ele, conversar com ele pra que pra ter um diálogo vai ter que ser ele fique de boa? Como é que a gente tem que poder falar com ele? Agora pra falar com ele, do jeito que ele tá bravo, pelo que difícil, parece, né? quanto mais a gente tenta fazer o contrário, tipo expulsar a força, é como se ele não quisesse... Só piorasse, né? Mas tipo, na comunicação é mais fácil de ele querer entender a gente entender o lado dele e ver o que realmente está acontecendo para que ele esteja ali. Então eu acho que a gente pode dar uma recapitulada na história para ter uma estratégia para falar com ele e fazer com que ele volte em paz. Vamos dar uma recapitulada e tentar analisar o que foi que fez ele ficar com raiva e através disso a gente tentar fazer com que convença ele a voltar, que não é culpa dele e tal, que a vingança... Enfim, vamos recapitular a história e depois a gente tenta achar uma solução. Eu acho que a gente, se voltar um pouco na história, a gente possa conseguir. E a história começa como, Arthur? Começa com abandono. Com abandono, Agora a gente tem que... Porque ele foi abandonado aqui na porta da casa e os pais adotivos adotaram ele. Agora, por que ele foi abandonado? Desde o começo da história dele até o final, foi sempre por causa desse motivo. Eu acho que é por isso que ele tem raiva. Foi abandonado por causa da deficiência dele, sim, né? Que causava uma falta de aparência. Ele não era bonito aos olhos das pessoas por causa da deficiência óssea que ele tinha no rosto. Acho que muita gente talvez tinha até medo, né? Por talvez... isso que os pais também fizeram o que fizeram. Mas nada justifica, né? Os pais que adotaram ele fazer bullying junto com todas as outras pessoas que já faziam. Então eu acho que se a gente for dar uma olhadinha, aí também teve o caso de bullying. Então, eu acho que teve a situação do bullying, que além da falta de aparência e também a deficiência que ele tinha no rosto, ele teve o bullying também, que eram pessoas que não ficavam do lado dele, só ficavam sempre querendo botar ele pra baixo, menosprezando ele, zombando isso. E isso fazia com que ele se afastasse das pessoas e tivesse raiva delas. Então, eu acho que não é querendo brigar com ele que a gente vai resolver. Porque quanto mais a gente briga, mais ele lembra das pessoas que brigavam com ele. E talvez ele ache que a gente seja uma dessas pessoas, né? Que façam bullying com ele, que queira estar expulsando ele por causa da deficiência que ele tem, que não queira ele perto. Porque desde sempre a história dele foi essa, ninguém queria ele perto. Por isso que zombavam dele, os pais, o irmão dele zombava dele, os pais zombavam dele, os amigos na escola, tanto que ele mudou várias e várias vezes de escola até acontecer a tragédia que aconteceu. Então eu acho que se a gente expulsar ele, botar ele pra fora, quer deixar ele longe, a gente tá sendo igual uma das pessoas que maltratavam ele. Então, até porque vai que ele seja expulso daqui e ele vá pra outra casa, perturbar outra pessoa. Se a gente puder comunicar, é bem melhor, porque talvez isso se acabe de uma vez por todas, né?
Na verdade eu acho que a gente tem que tentar fazer com que o espírito dele ache paz, né? Enquanto em paz, eu acho que É. a gente tem que convencer ele, falar com ele que tipo, o erro não era dele, mas das pessoas que maltratavam ele, porque ele deve achar isso, que todas as pessoas são assim, que todo mundo é frio, assim, pra tratar alguém menosprezando ele. Então a gente tem que explicar isso pra ele, dizer que o problema não era nele, e que era naquele círculo fechado de pessoas, também não é todo mundo que vai ser desse jeito, então ele não precisava ficar assombrando as pessoas, querendo perturbar depois que... E sem falar que o irmão dele, que era pra ser uma pessoa de confiança, também zombava dele, né? Por isso que deixava isso mais forte nele. Por isso que a vingança dele foi tão forte, porque não é só as pessoas da rua, né? As pessoas que diziam amar ele, que deveriam, né? Pelo menos amar ele, cuidar dele, defender ele, eram as primeiras a botar o terror na cabeça dele. Tanto que isso começava em casa, o bullying começava em casa, não era na escola. Não era ele, sofria bullying na escola e chegava a reclamar pro pai. Não, ele sofria tanto... Era acho que o dia todo, é só parava quando ele ia dormir, que ele não Tanto na escutava mais escola- nada. Isso se ele conseguia, né, dormir. E a gente pode usar também isso como uma válvula para fazer com que ele saia. Que é tipo, dizer que ele não tem culpa do que aconteceu, e também nem que todo mundo é assim, e também falar que, assim como ele, quando dormia, ele sentia paz, se ele parasse de estar aqui na casa e tal, e fosse descansar, ele encontraria paz, igual ele encontrava quando descansava quando estava acordado. Então a gente pode usar essa justificativa também pra... Eu também acho. Eu acho que isso aí é uma boa estratégia pra gente, viu? Sim? Tu acha, Arthur, dá pra fazer isso? Dá. Tu acha que dá certo mesmo? Acho que dá. De acordo com a história, eu acho que dá pra gente fazer com que ele encontre a paz, né, Vinícius? Eu acho que é melhor do que tentar expulsar, né? A gente expulsar não deu certo, tem que ir pelo outro lado pra ver agora. Nem expulsar, nem selar, porque a gente prendeu ele e ele voltou com mais raiva. Então eu acho Batendo nas que portas e tudo. nada que foi chegar ele vai fazer bem. Então vamos conversar com ele, vamos lá pro quarto, vamos pegar aquele papel que a gente usou pra falar com ele e as canetas e vamos ver como é que ele reage, como é que ele responde. A gente vai tentar falar com ele sobre isso, perguntar se ele sentia paz quando dormia, quando eu estava acordado, para que a gente consiga convencer ele a descansar, para que ele realmente encontre a paz e fique sossegado, assim como ele, quando descansava, quando vivo ainda, ele se sentia em paz, né? Então, gente, é isso. Ativa o sininho das notificações, porque próximo vídeo a gente vai estar indo lá no quarto. Vamos tentar conversar com o menino Lucas e tentar pôr um fim nessa história. Tentar fazer com que ele vá realmente encontrar a paz e que descanse e saia da casa. Então, não perde nada. Já dá um joinha aí, dá o like no vídeo para ajudar a gente. E comenta aqui das sugestões de vídeo, o que é que vocês querem ver aqui no canal. E também fale pra gente, você já teve alguma experiência sobrenatural? Já aconteceu alguma coisa com você, com espírito, alguma coisa assim? Então comenta aqui, deixa nos comentários que eu vou estar olhando tudo e respondendo todo mundo. Então, gente, é isso. Não perde o próximo vídeo. Tamo junto. É só o começo.